Aprovado em segundo turno o projeto de lei para o funcionamento 24 horas de postos de saúde. Propostas sobre habitação popular e construção civil também foram aprovadas na última sessão plenária antes do recesso parlamentar. Denúncias de irregularidades na prefeitura motivam debate em plenário. Vereadores ainda discutiram o pedido de urgência para análise da regulamentação do serviço de transporte por aplicativos. E na terceira reunião do Comitê Permanente de Segurança Metropolitano, uma palestra internacional. O colombiano Santiago Uribe compartilhou as ações de resiliência da cidade de Medellín. Estes são os destaques do Jornal da Câmara de hoje. Acompanhe as notícias a partir de agora. Olá, está no ar o Jornal da Câmara. Dois assuntos que ganharam destaque na cidade nos últimos dias também repercutiram na Câmara Municipal. No plenário, os vereadores debateram as denúncias de irregularidades no Departamento de Esgotos Pluviais e também a polêmica regulamentação do serviço de transporte oferecido por aplicativos. O vereador Engenheiro Comaceto foi o primeiro a ocupar a tribuna na sessão plenária da última quarta-feira. O parlamentar propôs a criação de uma comissão parlamentar de inquérito para apurar as denúncias envolvendo o Departamento de Esgotos Pluviais. A suspeita é de superfaturamento na limpeza dos equipamentos de drenagem, como as bocas de lobo. As empresas são contratadas para fazer obras e as limpezas da rede de esgoto pluvial, as bocas de lobo, bem como a tubulação, e recebem a ordem para executar o serviço, vão a campo, realizam algumas limpezas de algumas bocas de lobos, a grande maioria não são nem tocadas, acrescentam um outro número que chega a ser 500% mais do que os equipamentos existentes. É muito dinheiro engolido pela boca de lobo. O líder do governo no Legislativo afirma que uma sindicância já foi aberta para apurar se houve irregularidades. O vereador Kevin Krieger considera ainda que uma CPI, neste momento, teria um outro objetivo. Nós vivemos um período pré-eleitoral, nós temos que ser realistas. Qualquer CPI nesse momento não vão ficar só nas questões técnicas, vão aproveitar e fazer uso de questões políticas. Então, nós queremos que a procuradora Cristiane Neri, através da comissão de sindicância, faça apuração e encaminhe para os órgãos de controle, Ministério Público e Tribunal de Contas do Estado. Quem tem alguma culpa no cartório vai responder processualmente sobre isso. Um outro tema que movimentou o plenário nesta semana foi a situação do projeto de lei que regulamenta o serviço de transporte por aplicativos. A tensão na cidade entre motoristas de Uber e taxistas pautou as discussões na sessão de quarta-feira, quando pela manhã, mais uma vez, houve conflito entre as duas categorias, desta vez no aeroporto Salgado Filho. O projeto está na Comissão de Constituição e Justiça, mas aguarda o retorno do Executivo dos pedidos de informações feitos pelo vice-presidente da CCJ, o vereador Cláudio Janta. Da tribuna, o vereador Mauro Pinheiro, membro da CCJ, pediu pressa na tramitação do projeto. Já chegou na CCJ, já tem o parecer, só não foi votado ainda o parecer, que é a necessidade para se poder pedir o artigo 81, que é a urgência, porque o vereador Cláudio Janta primeiro pediu vista do processo e depois fez uma série de diligências para esclarecer ainda mais o projeto. Só que a gente faz o apelo ao vereador Cláudio Janta de priorizar aquelas que realmente são necessárias para melhorar o projeto, para que ele tenha a elucidação daquilo que ele precisa, porque enquanto não tiver essas diligências, nós não podemos votar na CCJ. Eu fiz pedidos de diligência para a própria IPTC, fiz pedido de diligência para as empresas de transporte de ônibus em Porto Alegre, porque isso influencia no cálculo da tarifa, a população tem que saber disso. Então fiz pedido de diligências também para o Conselho Nacional de Transporte, porque é obrigatório a placa vermelha, está na lei, e o projeto não fala disso, né? Então, assim que houver a resposta desses pedidos, eu posso entregá-lo. Agora não depende de mim. Mas toda essa situação pode mudar a partir do pedido de urgência feito pelo vereador Kevin Krieger, do Partido Progressista. O parlamentar encaminhou a solicitação com base no artigo 110 do Regimento Interno. O dispositivo torna mais ágil a tramitação, pois dispensa requisitos previstos no artigo 81, que também dispõe sobre urgência no andamento das matérias. Se aprovado o requerimento no plenário, as comissões têm 5 dias para votar o parecer. A votação da urgência pelo artigo 110 deve ocorrer
após o recesso parlamentar a partir de 1º de agosto. Foi aprovado o projeto de lei que garante o funcionamento dos serviços de saúde durante 24 horas em Porto Alegre. Como se trata de alteração à lei orgânica, o texto precisou ser votado em 2 turnos. A apreciação em 2º turno ocorreu na sessão plenária da última quarta-feira. A matéria recebeu 27 votos favoráveis, 3 a mais do que o necessário para a aprovação, por se tratar de emenda à lei orgânica do município. O autor da proposta, vereador Cláudio Janta, avalia que não será possível a abertura imediata de todas as unidades por 24 horas. Mas o parlamentar considera que o aval positivo da Câmara de Porto Alegre representa uma vitória para a comunidade da capital. Eu acredito que agora o futuro prefeito dessa cidade, sabendo que tem essa emenda à lei orgânica, vai ter como organizar isso, né, gradativamente, a abertura dos postos. Eu acredito que principalmente as regiões que têm a grande densidade, onde não tem as UPAs, onde não tem a proximidade, que possa entregar à população esse bem que a população exige, que é acesso à saúde. Outras 2 alterações à lei orgânica do município foram promulgadas pela Câmara Municipal nesta semana. O presidente do Legislativo comandou o ato durante sessão plenária. Uma das propostas, de autoria do vereador Guilherme Socias Vilela, do Partido Progressista, estabelece incentivos à economia criativa. A outra emenda à lei orgânica, proposta pelo vereador Cláudio Janta, do Solidariedade, define que as escolas municipais devem funcionar em tempo integral. Ambas as emendas foram aprovadas pela Câmara Municipal, mas não foram sancionadas nem vetadas pelo prefeito. Na última sessão plenária, antes do recesso parlamentar de julho, os vereadores aprovaram um projeto de lei de incentivo à habitação popular. A proposta do Executivo cria 37 novas áreas especiais de interesse social. Conforme a justificativa do prefeito José Fortunati, a proposta estabelece como áreas especiais de interesse social localidades que estão vinculadas ao programa Minha Casa Minha Vida. O texto aprovado também apresenta novas regiões da cidade com potencial para receber projetos habitacionais. Segundo o líder do governo na Câmara Municipal, o documento contempla 37 das 48 áreas que haviam sido transformadas em AEIs por um projeto do Legislativo em 2010. O vereador Kevin Krieger explicou que a Justiça suspendeu aquela lei, alegando falta de participação das comunidades no processo. Nós tínhamos tido uma votação em 2010 e também em 2014 sobre as áreas especiais de interesse social. E muitas delas não tinham sido feita audiência pública, o que fez com que a Justiça derrubasse a aprovação da lei, a sanção da lei. Então, o governo municipal fez uma avaliação em todas as áreas que tinham sido votadas, fez uma audiência pública dessas 31 áreas e ainda tem estudo de várias outras áreas. Então, essas estão aptas agora à sanção e à liberação, principalmente para a construção de habitações populares. Moradores de regiões beneficiadas pelo projeto comemoraram a aprovação no plenário. O texto recebeu 33 votos favoráveis e passou com 3 emendas. Vereadores da oposição, como Fernanda Melchiona, do PSOL, e Engenheiro Comaceto, do PT, criticaram a não inclusão de todas as 48 regiões aprovadas em 2010. Os vereadores também aprovaram mudanças nas regras para a publicidade privada no mobiliário urbano de Porto Alegre. O autor do projeto, o vereador Reginaldo Pujol, explica que o objetivo é adequar a legislação existente à necessidade de tornar mais ágil o licenciamento. Segundo o parlamentar, atualmente um decreto inviabiliza que entidades e condomínios recebam um percentual pelo uso da fachada para publicidade. A proposta deve reverter esta situação e legalizar a prática. Ali eram colocados publicidade de empresa que pagavam uma quantia mensal para que os condomínios mantivessem a sua organização interna, reduziam os custos dos condomínios. Com a aplicação desses decretos inconstitucionais, ilegais, porque extrapolando da lei, essas situações ficou absolutamente subvertida. Pujol destaca ainda uma outra alteração prevista no projeto de lei. As laterais dos prédios, aonde é criado uma série de restrições à publicidade, não ocorram as pichações, e sim tem propaganda bem organizada,
previamente registrada no município, com seus layouts aprovados, numa proporção adequada a 40% do tamanho do espaço disponível. O projeto recebeu 8 emendas, 2 das quais foram rejeitadas. Entre as mudanças aprovadas está a que permite veículos de divulgação em áreas de interesse cultural, sem a prévia autorização do patrimônio histórico, desde que apresente laudo com assinatura de responsável técnico. E depois de passar por 3 sessões de votação, o projeto de lei que permite a transferência do potencial construtivo de imóveis inventariados foi aprovado pela Câmara Municipal. O documento recebeu 27 votos favoráveis. Moradores do bairro Petrópolis comemoraram a aprovação do projeto nas galerias do plenário. Segundo o autor do documento, o vereador Mauro Pinheiro, o objetivo do texto é diminuir as perdas dos proprietários de casas ou prédios incluídos pela Prefeitura no inventário do patrimônio histórico. Os imóveis inventariados ficam preservados por lei e não podem ser reformados ou demolidos. O documento aprovado nesta semana permite que os donos comercializem o potencial construtivo dos terrenos, ou seja, a área que eles poderiam construir caso não estivesse protegida. O projeto original, que fala na diferença do índice construtivo do que foi construído e que poderia ser construído, já é bastante importante para esses imóveis listados. Nós temos mais de 4.000 imóveis listados na cidade e que dentro da lei original, a Lei 101, não tinha nenhuma perspectiva de prazos para andar. E agora, com a aprovação do nosso projeto, a Prefeitura tem prazos para cumprir com isso. Os donos desses imóveis terão maior tranquilidade e durante um período curto de tempo aí nós podemos resolver grandes problemas da cidade de Porto Alegre. O texto recebeu um total de 12 emendas, 10 foram aprovadas. Entre elas, uma estabelece um prazo para o Executivo apresentar aos proprietários os motivos que levaram à listagem do imóvel no inventário e uma punição caso ele não seja cumprido. O documento foi aprovado com 27 votos sim, 4 não e uma abstenção. A vereadora Sofia Cavedon, autora da lei que estabeleceu o inventário do patrimônio cultural de bens imóveis do município, foi contra a proposta. Na verdade, o que presidiu a alteração da lei do inventário foi que as pessoas não querem perder valor dos seus terrenos, valor de troca. As nossas casas para viver bem e não para tornar mercadoria e vender, especular, que é o que aqui os empresários conseguiram. Né? Nós vamos colocar índice construtivo varrer na cidade, sem respeito à ambiência do lado de bens inventariados, ou seja, pode construir algo enorme do lado de uma casa bonita, bucólica. Os parlamentares da capital decidiram pela manutenção do veto parcial da Prefeitura ao projeto de lei que prevê cota mínima para mulheres na direção dos táxis da cidade. O projeto de lei é de autoria dos vereadores Fernanda Melchiona e professor Alex Fraga, ambos do PSOL. O texto previa uma alteração na lei dos táxis, criando uma cota mínima de 20% para homens e 20% para mulheres na função de condutores. O Executivo vetou o trecho do documento que determinava uma mudança imediata e gradativa dos motoristas. Mesmo com o veto, ficou garantida a inclusão das cotas na próxima licitação de permissionários. Nós temos uma prefeitura conservadora e retrógrada, que não vê que as mulheres estão lutando por mais direitos. Um projeto que permitiria o aumento de condutoras para 1.500 condutoras no município de Porto Alegre. Infelizmente houve esse veto, o que fica vigorando é que nas próximas licitações vai ter uma reserva de 20% das permissões dos táxis para as mulheres, o que pode incrementar o número de mulheres condutoras de veículos, sim. Hoje Porto Alegre tem mais de 10.000 carteirões expedidos e menos de 150 mulheres condutoras de veículos. Os parlamentares também aprovaram um requerimento apresentado pela vereadora Fernanda Melchiona. O texto cria no Legislativo a Frente Parlamentar em defesa do metrô público e estatal. Segundo Fernanda, o objetivo é desvincular o meio de transporte à iniciativa privada. Os parlamentares também mantiveram o veto parcial ao projeto do Executivo que institui gratificações no Sistema Único de Saúde. A proposta ainda torna quadrimestral as avaliações das metas para a melhoria do SUS. Foram 23 votos pela manutenção do veto parcial,
3 contrários e 5 abstenções. Segundo o Executivo, a restrição se refere a uma das emendas ao projeto. Na avaliação da Prefeitura, a proposta de alteração ao texto original tem vício de inconstitucionalidade. O relator da matéria na Câmara de Porto Alegre, vereador Walter Nagelstein, explica que a emenda fere a Constituição Federal. Foi feita uma emenda aqui na Câmara que dizia que o cidadão que se aposentasse por invalidez, independentemente do tempo que ele estava contribuindo, ele se aposentadoria com a totalidade dessa contribuição. E aí é que veio o veto parcial do governo, que era o autor já do próprio projeto de gratificação, dizendo que não, que deveria ser respeitada a lei federal. O que eu, obviamente, como relator na CCJ do veto parcial, concordei. Na sessão plenária da última quarta-feira, os vereadores também aprovaram um projeto do Executivo que estabelece as atribuições dos cargos em comissão no Departamento Municipal de Água e Esgotos. São funções como direção, chefia e assessoramento de diversas unidades administrativas. A medida visa corrigir os apontamentos feitos pelo Tribunal de Contas do Estado. A proposta foi aprovada em votação simbólica. 2 moções de apoio a entidades foram aprovadas em sessão plenária. Ambos os requerimentos são de autoria do vereador delegado Cleiton, do PDT. Uma das moções é de apoio à manutenção da unidade do Senai no bairro Restinga. O outro texto manifesta solidariedade e apoio à Brigada Militar e ao soldado Luiz Carlos Gomes da Silva, morto em serviço no início do mês. E a Câmara Municipal ainda aprovou 7 indicações ao Poder Executivo. Um dos textos sugere que a Prefeitura torne gratuita a ligação para o telefone 118. O número serve para a comunicação de emergências e denúncias à empresa pública de transporte e circulação. A proposta é do vereador Marcelo Esgarbosa, do PT. Também do Partido dos Trabalhadores, a vereadora Sofia Cavedon é autora do documento que indica ao governo estadual a retomada de 4 territórios da paz na capital. Outra indicação aprovada sugere que a Prefeitura monte grupos especiais da Guarda Municipal para o policiamento intensivo e ostensivo. O texto é de autoria do vereador João Carlos Nedel, do Partido Progressista. Ainda foi aprovado o documento que sugere ao governo federal mudanças na Lei de Incentivo à Cultura. O texto foi apresentado pelo vereador Reginaldo Pujol, do Democratas. O parlamentar também sugeriu em outro documento que a Brigada Militar realize policiamento ostensivo no centro histórico da capital em finais de semana e feriados. Por último, o vereador Cláudio Janta, do Solidariedade, teve 2 indicações aprovadas. Uma delas sugere que a Prefeitura realize concurso público para agentes da Guarda Municipal. O outro documento indica que a Prefeitura contrate segurança privada para creches e escolas municipais. No último encontro antes do recesso parlamentar, a Comissão de Saúde tratou do cuidado de feridas complexas no Sistema Único de Saúde. Os parlamentares receberam representantes da classe médica e da enfermagem para debater as vantagens do uso de curativos à base de vácuo. A tecnologia é usada no Rio Grande do Sul há 15 anos, principalmente em atendimentos por convênios ou particulares. Representantes da empresa, que promove a chamada terapia por pressão negativa, apresentaram o tratamento aos vereadores. Conforme a gerente comercial, estudos feitos na Europa comprovam que a aplicação do método em feridas complexas diminui o tempo de internação dos pacientes. O grande diferencial dessa tecnologia é que ela é ativa, ela tem uma aspiração contínua. Então, o que foi estudado é que essa aspiração, associado com um curativo que vai no leito da ferida, que pode ser uma espuma, que é o caso da nossa companhia, favorece a cicatrização do paciente. Ele poderia evoluir num tratamento de uma lesão por pressão em 30 dias. Existem estudos mostrando uma redução de tempo de tratamento de até 55%. O debate contou com a participação de médicos de diversas especialidades cirúrgicas de hospitais da capital. Os participantes relataram experiências pessoais com o uso do curativo em pacientes internados. Em todos os casos, foi percebida a melhora na cicatrização de feridas e a otimização do tempo de tratamento. Mas para o cirurgião de trauma do Hospital Cristo Redentor e ex-coordenador científico da Associação Médica do Rio Grande do Sul, o benefício da terapia não é opinião unânime. A Conitec, que é a Comissão Nacional de Introdução de Tecnologia no SUS, analisou isso aí
com evidências científicas em 2014 e teve um parecer que em lesões traumáticas externas não há diferença significativa no resultado do que se tratar essas feridas com o método tradicional. Tá? Dizem que estão fazendo novos estudos, que a medicina baseada em evidência é dinâmica. Quer dizer, pode hoje surgir um trabalho que prove tudo ao contrário, mas não, realmente funciona melhor. Um dos assuntos mais debatidos no encontro foi a dificuldade em usar a tecnologia em tratamentos pelo Sistema Único de Saúde. Os curativos com uso de pressão negativa custariam cerca de 4 vezes mais do que curativos comuns. Mas para o consultor nacional no assunto, a questão é relativa, já que o tratamento diminui o tempo de internação dos pacientes. 6 hospitais públicos do Rio de Janeiro já empregam um método em pacientes do SUS. Hoje nós temos uma demanda de quase aproximadamente 500 pacientes tratados mês. Então, assim, são 500 pacientes hoje se beneficiando de uma terapia, pacientes esses que não teriam recursos próprios para poder terem esse benefício num hospital privado. Então, assim, hoje a rede pública só investe isso porque ela já chegou a uma conclusão, óbvio, né, de que há realmente assim, um custo que compense o tamanho do investimento que se faz, entendeu? O encontro foi proposto pelo vice-presidente da Cosman, vereador Dr. Goulart. Conforme o parlamentar, a comissão vai propor novo seminário sobre o assunto e indicar a introdução da tecnologia nos atendimentos públicos ao Poder Executivo. A nossa difusão desse assunto é para que o serviço público, que seria o mais beneficiado, use isso em seus hospitais e seus postos de saúde cirúrgico para que ele se torne mais barato. Para que ele se torne mais barato, tu tem que fazer um número maior. Então eu acho que a democratização disso vai resolver o problema. O plenário Ana Terra da Câmara Municipal foi palco do 3º encontro do Comitê Permanente de Segurança Metropolitano. O diretor de Resiliência de Medellín, Santiago Uribe, palestrou sobre as experiências desenvolvidas para a pacificação da cidade colombiana. Medellín chegou a ser considerada a cidade mais perigosa do mundo na década de 90, mas superou a situação por meio de iniciativas sociais. Na noite desta quarta-feira, dezenas de pessoas assistiram à palestra de Santiago Uribe. O antropólogo é diretor da Oficina de Resiliência de Medellín, na Colômbia, e apresentou as experiências desenvolvidas na cidade para contornar a desigualdade social, o domínio do narcotráfico e a violência. Conforme o presidente da Câmara Municipal e também presidente do Comitê Permanente de Segurança Metropolitano, Cássio Trogildo, a capacidade de um município em contornar situações de crise está diretamente relacionada ao enfrentamento à violência. Nós estamos trabalhando a questão da segurança na região metropolitana como uma questão de resiliência. A resiliência é a capacidade das cidades de enfrentarem as adversidades. Hoje a nossa maior adversidade, com certeza ligada à área pública, é a questão da segurança ou a falta de segurança. E não é por menos que lá em Medellín o Santiago é coordenador da resiliência. Ou seja, eles trabalham a segurança completamente linkados com a questão da resiliência. Conforme Santiago Uribe, o primeiro passo para superar a criminalidade em um município é entender a origem dos crimes. Em Medellín, o plano de enfrentamento às situações adversas consistiu na implantação de dezenas de centros comunitários, postos de saúde, escolas e universidades nas regiões periféricas. Todo o investimento foi feito com o lucro gerado por empresas públicas da Colômbia. Para o Uribe, promover a convivência social e o diálogo com autoridades é a melhor maneira de diminuir a criminalidade. As empresas públicas de Medellín contratam 65.000 empleados, que é uma fuente muito grande que poderia ser o foco de exercícios de corrupção. Pero aprendimos que aí se devem tomar decisões antes técnicas acompañadas de un ejercicio ético y es entregar el mejor servicio para poder ser competitivos como empresas. Uribe citou ainda o orçamento participativo da capital como grande aliado para propor mudanças na cidade. Representantes do governo do estado, da prefeitura e de outros órgãos integrantes do Comitê Permanente de Segurança Metropolitano também estiveram no encontro. Para o presidente da Associação de Servidores de Nível Médio da Brigada Militar, a palestra foi fundamental para entender o papel dos municípios na garantia da segurança pública. Em nenhum momento ele falou nas polícias, né?
né? Em nenhum momento ele falou, né, na repressão, né? Então, na realidade, é o que falta, né? No Estado, é isso que nós estamos dizendo. Tem que ter políticas, né, de Estado, ou tem que ter creches, né? Tem que começar a ter faculdades, ter escolas, tempo integral. Tudo isso vai melhorar, com certeza, lá na ponta. Que eu tenho certeza que quando chamarem a polícia, vai ser para chamar a polícia também participar desse movimento. Eu acho que esse é o grande sonho nosso. O secretário adjunto de Segurança Municipal reconheceu o papel da Prefeitura no combate à violência, mas relatou dificuldade de colocar ações em prática devido à falta de orçamento e recursos humanos. A maior dificuldade que nós temos são os recursos realmente escassos, tanto econômicos como os humanos. Nós não temos aquilo que seria necessário, como todas as outras forças de segurança do Brasil. Não só a Guarda, como a Brigada Militar e a Polícia Civil também estão carentes de pessoas que possam realizar as suas tarefas, porque nós não temos realmente um efetivo suficiente. Mas dentro desse efetivo ainda insuficiente, nós podemos e estamos atuando com todas as nossas forças. A palestra foi o terceiro encontro promovido pelo Comitê Permanente de Segurança Metropolitano, criado em abril. O objetivo do comitê é traçar um diagnóstico e apresentar um plano integrado de segurança e convivência na região metropolitana. O Jornal da Câmara de hoje termina aqui. Obrigada pela audiência. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!